Para nos aprofundarmos neste tema do envelhecimento da população LGBT+, recebemos Alberto Silva, que é gerente da Casa Florescer, o primeiro centro de acolhimento do Brasil exclusivo para mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade. Seja muito bem-vindo, Alberto. Boa noite. Quais são os principais desafios enfrentados hoje por pessoas trans na terceira idade? Lisa e Eduardo, em primeiro lugar, eu acho que é um marco você estar aí levando essa voz e mostrando que a pessoa LGBT, a pessoa trans pode estar em qualquer lugar. Isso nos enriquece muito. Quando a gente pensa na narrativa de pessoas LGBTs no envelhecimento, é justamente aquele processo como se fosse o que é velho não se usa, ou como a gente pensa nessa velhice com cuidado mais específico. A gente discute ainda em São Paulo um centro de acolhida especial para as pessoas idosas. A gente chama de LPI, né? Instituição de Longa Permanência de Idosos. Mas sabemos que o recorte que envolve a população idosa norteiam outras diretrizes diante da vigilância sanitária, entre outros órgãos. E aí o que acontece? Quando pensamos no caso da Casa Florescer, tem uma diversidade de faixa etária muito grande. Tem meninas de 18 e tem meninas de 56. Existe a questão cultural que essas narrativas atravessam no decorrer da sua história. Como Miriam trouxe aí recentemente, diante dessa reportagem, as pessoas às vezes ficam esquecidas e as nossas histórias têm que ser contadas o tempo todo, têm que ser lembradas. Quem veio antes? Como a gente entende esse processo, entendendo a nossa proatividade, enquanto disponíveis para o mercado de trabalho, enquanto interlocução com outros órgãos que consigam, de certa forma, nos dar a oportunidade. Porque, de fato, não é voltar e você, de certa forma, voltar para o armário, como as pessoas falam. É você, às vezes, voltar para dentro de si mesmo, porque você cansa em determinados momentos de lutar. Porque a gente pensa muito nos jovens que têm chegado, mas que não respeitam muito a história das pessoas que vieram antes. Sem dúvida. Alberto, você comanda um centro de acolhimento a mulheres trans em situação de vulnerabilidade. E muitas delas chegam à instituição depois de situações de abandono familiar. Qual que é a situação geral que você acompanha aí de perto a respeito desse abandono? Claro, é sempre uma situação que eu gostaria que você humanizasse, porque quem não é da comunidade não tem essa visão. Nós de fora da comunidade talvez não saibamos como é esse sentimento, porque é impossível sentir na pele quando você não está no contexto. Então, o que acontece? O que você acompanha de abandono familiar com as mulheres trans que chegam aí ao seu instituto, ao centro que você oferece todo esse amparo? É muito complexo, porque dentro dessa composição familiar, muitas vezes o preconceito é dentro do território, do perímetro. E às vezes o abuso, a violência é dentro do próprio ambiente familiar. Isso faz com que a pessoa seja impulsionada à drogadição, depressão, questões de saúde mental ou às vezes levadas para a prostituição compulsória. Quando elas chegam na Casa Florescer ou qualquer outro centro de acolhida, elas chegam de fato bastante violentadas. Sabe as cicatrizes que enaltecem da sua alma? Aquele afeto que você não teve, o direito à educação, o direito ao esporte, o direito ao lazer, o direito básico de você ser quem você é. Então, quando ela chega no espaço, o Serviço Social e Psicologia começa, de certa forma, a direcionar e a gente começa a fazer um trabalho no sentido de tentar minimizar essas dores. Porque, de fato, infelizmente, no seio familiar é onde se começam as maiores violências. Hoje, estava na parada, vi muitas mães, muitas crianças, e foi incrível, super emocionante. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava com meninas lá que a Lisa viu, trabalhando, que queriam muito ter um pai ou uma mãe que a acolhesse. Então, geralmente, esse lugar que acolhe é a prostituição, é a drogadição, porque, infelizmente, muitas escolas ainda não estão preparadas para receber os corpos LGBTs. Mas o recorte de pessoas trans, isso é muito mais intenso. Então, o que eu penso? As famílias têm que repensar esses processos, porque você acaba condicionando a pessoa para uma outra cultura. E, às vezes, é a cultura da violência, um pouco falar mais alto, como forma de escuta.
essa escuta tem que ser um pouco mais qualificada, porque quem sempre recolheu espinhos dificilmente vai conseguir colher rosas, porque essas famílias, de certa forma, precisam ser sensibilizadas. Temos vários projetos incríveis que trabalham dessa maneira. Então, o que eu digo para toda mãe e para todo pai que não ainda tem esse entendimento, pensem o tanto quanto é importante essa conexão do afeto, do amor. Se você não tem uma estrutura profissional tão qualificada ou não tem um entendimento tão claro, tem redes de apoio. Porque eu digo, todas as mulheres que chegam na rede de acolhida, elas chegam extremamente violentadas internamente. É difícil trabalhar essa confiança. Essa confiança você espera no ato do seu nascimento, na sua infância, na sua adolescência. Quando você não tem e você depende desses outros órgãos, se torna algo muito mais difícil, é muito mais complexo. Mas, de fato, o Florescer, eu acho que ele traz essa cultura de tentar fazer essas mulheres ressignificarem essas dores e transformar isso em amor, em luta, em possibilidade. Beto, ainda existe falta de políticas públicas, né, voltadas para a população trans. A gente sabe das falhas e eu gostaria que você desse um parecer sobre isso. Existem bastante. Infelizmente, a gente completa aí anos da Lei 10.948, que diz respeito ao nome social, que eu acho que é nome real, né? As pessoas têm direito de exercer e ser quem elas são, sem nenhum tipo de julgamento. Quando você pensa no direito à saúde, tem muitos lugares que ainda não conseguem entender essa corporeidade política dos corpos LGBTs, principalmente dos corpos trans. Quando você pensa no mercado de trabalho, como a Maitê trouxe aí, a gente entende que as empresas partem de um recorte muito mais alto. E pensando no que eu disse anteriormente, no nível de escolaridade de grande parte dessa população, que infelizmente ainda é ensino fundamental devido a essa expulsão escolar e se torna muito agravante. Então, a gente falou de educação, saúde e trabalho. Quem dirá a moradia? Muitas pessoas trans, infelizmente, ainda enfrentam muitas dificuldades quando buscam uma locação. As pessoas têm medo de alocar imóvel para travesti. Mas eu acho que o principal é a interlocução das secretarias. Temos um programa de elevação escolar chamado Transcidadania. Mas, ao mesmo tempo, como você termina o ensino médio, para você pensar numa outra graduação ou no ensino superior, qual retaguarda você tem que ter? Até mesmo como a Miriam também trouxe, né? Estou citando esses nomes que foram pessoas que falaram aqui anteriormente. Casas ou espaço para os idosos LGBTs. É um desafio. Tem que ser pensado. É direitos humanos, é assistência social, é política pública afirmativa. Alberto, a nossa analista Basília Rodrigues tem uma pergunta para você. Basília? Oi, Alberto, tudo bem? Boa noite para você. Em respostas anteriores, você disse que há um certo impasse entre a juventude LGBTQIA+, e os mais velhos, né? As pessoas que têm mais idade. Eu queria que o senhor explicasse, até para mim é um ponto de curiosidade. É uma questão geracional, porque essa juventude não viveu as dificuldades que a comunidade gay enfrentou em décadas anteriores, todo o estigma, a luta, né, por esse reconhecimento. É só uma questão geracional, que é bastante, ou o senhor acha que a forma com que eles manifestam a diversidade, com que eles manifestam a sua identidade sexual é que é mais pela irreverência do que pelo ser político, né? Para entender, eles não conseguem sistematizar o tema difícil, a complexidade de ser LGBTQIA+ no Brasil. Qual é o impasse entre estas duas gerações? É geracional mesmo. Acho que tudo que, de repente, eu parto até do Alberto Silva, 52 anos. Eu tenho que pensar antes em João Silvério Trevisan, que veio bem antes de mim. Os processos que ele passou na época da década de 70 eram muito mais complicados do que a gente vivencia hoje, quando a gente pensa na questão de garantia de direitos. Então, o que eu vejo, de certa forma, os jovens, eles acabam não tendo toda essa compreensão dessa luta que foi anterior, né? Quando a gente pensa na comunicação, o jornal Lampião da Esquina, de repente temos Lisa aí. Olha quanto avanço, mas como que era esse jornal?
Como foi constituído a nossa comunicação, os nossos guetos. Hoje as pessoas têm um pouco mais de liberdade de falar sobre a sua sexualidade e da sua identidade de gênero. Antes não, as pessoas fugiam. Então eu vejo nessa geração, hoje as pessoas têm um pouco mais de liberdade e o direito de ser quem é, independente do contexto a qual ela vive. Mas eu penso em questão territorial, nível Brasil. As meninas do Norte e Nordeste sofrem muito mais do que as meninas da região de São Paulo, Sudeste como um todo. Mas é geracional. Eu acho que o nosso processo político, social, ele tem avanços e, ao mesmo tempo, ele tem alguns retrocessos no sentido de pessoas que tentam nos barrar. Então, esses que vêm depois, eles têm um caminho um pouco mais aberto para poder externalizar as suas vivências e ocupar outros espaços. Alberto, sabe que pensando nessa história da velhice para a população trans, não tem como a gente deixar de falar que existe uma questão até de sobrevivência. A pessoa trans que chegou à velhice é uma sobrevivente, considerando que a expectativa de vida de uma pessoa trans, Elisa, me corrija se eu estiver errado, é de 35 anos, é isso, né? Isso, a expectativa é de 35 anos. 35 anos, que, claro, é totalmente diferente de uma pessoa cisgênero, uma pessoa cis, que pode viver ali na expectativa de 70, 80 anos. Então, uma pessoa trans que já está na velhice, ela é também uma sobrevivente. Ela superou a expectativa de vida que por conta da violência, data um pouco a situação dela. A minha pergunta é quanto esse sentimento de sobrevivência pesa para uma pessoa trans? Você que trabalha com idosos e idosas trans, essa questão de ter superado essa barreira, ter sobrevivido, pesa de alguma forma no estado psicológico dessa população? Pesa. Eu acho que quando a gente trata nessa questão da saúde mental como um todo das pessoas, mas o recorte de pessoas trans é muito maior. Porque em muitos momentos você é condicionada, talvez, a rever alguns processos internos que relembram uma violência ou talvez um não entendimento. Hoje, de certa forma, a gente consegue falar um pouco mais abertamente sobre a importância da educação. Mas muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Tem pessoas que eu conheço que têm acima de 60 anos que nunca tiveram uma carteira assinada, pelo simples fato de ser quem são. E aí você não se sente uma pessoa tão proativa. Muitas pessoas são empreendedoras, como eu vi em São Paulo nessa Semana da Parada, como um todo, que tem pessoas que têm medo de comprar itens de pessoas trans, que tentam justamente comercializar os seus produtos para poder pagar a sua locação, a sua ocupação, o espaço ao qual ela reside. Mas o principal é você se sentir excluído, porque a comunicação ela fica um pouco mais truncada. Eu tive uma pessoa que eu acolhi na casa, Suzana Rodrigues, em mensura o nome, hoje ela está acolhida na LPI do Butantã, ela tem 63 anos hoje. E era muito difícil para ela lidar com a cultura das garotas mais jovens, em termos do barulho, em termos de cultura. Então, tudo que atravessava ela, as questões da saúde, porque em muitos momentos, muitas pessoas trans ainda não procuram um BS, um AMA, tem medo de ser destratada. Temos que falar também sobre isso. Nem todos os profissionais ainda estão qualificados para entender, eles seria uma coisa muito natural. Você está atendendo uma pessoa na percepção tua, talvez, de valores morais, culturais, religiosos, seja diferente. Mas só é uma pessoa que busca esse cuidado. E no envelhecimento, eu falo isso até por mim, você começa a se entender de forma diferente. Quando, de repente, eu, Beto, 52 anos, vou para uma academia e tenho os olhares, ou às vezes a roupa que eu utilizo, as pessoas condicionam, talvez, onde você pode estar. Mas a roupa que veste a minha roupa, ou desenha a minha história, é feita por mim, não pelo outro. Mas quando você está à margem, na composição social que as pessoas colocam dentro do centro de acolhida, as pessoas só querem viver, ser o que elas são. Independente da história cheia de, talvez, lacunas ou rupturas, existe uma busca pelo desejo de voltar a sonhar. E às vezes o idoso, ele passa por isso, né? Eu quero ser essa pessoa
eu quero ressignificar a minha vida, eu quero ter um outro processo, eu quero que a sociedade me veja que eu posso mais, eu mereço mais e eu consigo mais. Beto, tem um detalhe muito importante que a gente sabe disso, porque as casas de acolhimento, né, essas casas de acolhimento, infelizmente, quando uma idosa transexual ou um idoso gay chega para essas casas e logo se identifica que é uma mulher transexual ou gay, infelizmente, eles não acolhem. Não estou generalizando, mas a maioria das casas não acolhe. E o que é que essa mulher transexual idosa, ela infelizmente faz em muitos casos? Ela termina voltando para aquele armário velho, né, para poder ser recebida, para poder ser acolhida nessas casas. Nós sabemos que tem relatos e relatos chocantes de muitas mulheres transexuais que, infelizmente, tiveram que voltar para o armário para poder ter um lugar para morar, para ter um lugar para se alimentar, um lugar para, pelo menos, ser acolhida. Em relação às UBSs, temos profissionais, né, da medicina que não estão preparados, infelizmente, para tratar da população trans. Então, o que representa para uma mulher trans envelhecer em um espaço seguro e acolhedor, especialmente diante da realidade de que muitas casas de acolhimento e instituições para idosos ainda não estão preparadas para receber ou respeitar a população trans. E isso ainda machuca todas nós e isso ainda nos deixa muito triste em relação a números altos de idosas e gays idosos também que estão nas ruas. A gente não pode esquecer disso. Infelizmente, em situações de vulnerabilidade, porque também não temos casas de acolhimentos do poder público, da prefeitura, do governo de estados para essa população trans. Gostaria que você comentasse sobre isso. Você trouxe coisas que, para a gente, enquanto trabalhador, né, eu trabalho há 30 anos na área da assistência social, eu fico sempre repensando os nossos processos, a nossa metodologia de aprendizado. Aqui em São Paulo, a gente conseguiu avançar nesse sentido, mas quando você trouxe muito bem a questão do envelhecimento, ainda é algo muito desafiador, porque as pessoas ainda caracterizam pela questão do sexo biológico, e o sexo biológico não tem nada a ver. Isso cai totalmente em tese. E aí, quando a gente pensa nesses espaços que têm acolhido mulheres trans e espaços cis, tem tido uma evolução, mas precisa de uma constante sensibilização. São corpos diferentes, mas que a identidade é a mesma. Me vejo uma mulher, como disse Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E se a pessoa se tornou mulher e de repente ela tem que voltar para o processo, é extremamente violento. A gente tem tirado um grupo, até que tem Eduardo Barbosa e outras lideranças, tentando levar essa possibilidade de interlocução com as ILPIs para que tenha uma sensibilização maior ou, de fato, um espaço que consiga atender essa população com mais dignidade. Porque também, como foi já mensurado, né? Muitas pessoas às vezes preferem ficar na rua porque ela pode ter o seu direito violado pela questão dos valores morais e culturais daquele espaço. Se a gente ainda discute as questões do banheiro ou de ocupação de crianças na Paulista, famílias, ou tira da Paulista, coloca em outro lugar, imagine falar sobre a questão da pessoa que está na envelhecência. Eu, Beto mesmo, eu fui num centro de convivência, centro-dia para idosos. Então, é aquela família que leva o idoso, ele fica lá, participa de alguma atividade, no final da tarde, a família passa e pega aquele idoso. Tinha um dos idosos que ele gostava muito do Ney Matogrosso. E ele começou a dançar, se personificar algo. Daí os outros falaram assim, ele é gay. Não era sobre sexualidade. Era sobre conexão e talvez sobre uma pessoa que ele tinha enquanto ídolo. E aí você percebe o quanto a gente, enquanto trabalhador, enquanto sociedade, tem que repensar esse olhar perante o outro. Que o nosso olhar vem muito regado de muito preconceito, de muito julgamento. Então, acho que quando a gente desconstrói um pouquinho isso, talvez a gente transforme um pouquinho essa realidade.
Tem uma Verdade. questão do ponto de vista da política, e aproveitar aqui que a gente está falando de um assunto social, né, que é o envelhecimento, mas saber o quanto vocês, público ou comunidade LGBTQIA+, se sentem representados na política. Eu não estou falando da política para vocês, né? Eu estou falando de quem é LGBT e que tem assento na política, porque realmente para fazer diferença para fazer diferença no sistema precisa estar dentro do sistema. Então aqui no Congresso tem algumas parlamentares que se identificam como trans, Érica Hilton, Duda Salabert, mas apesar de serem duas, são 513 deputados, então há uma maioria de pessoas não trans. E nas outras assembleias legislativas, nas esferas do poder executivo, imagina, no judiciário, eu queria saber o quanto que esta falta de representatividade ou baixa representatividade impacta para vocês, Alberto. O impacto é total, é total. A gente justamente tratou aqui em São Paulo, né? A rua convoca, a urna confirma. Nós temos ainda pouca representatividade. A gente sabe o quanto o impacto de não ter mais lideranças dentro desses espaços, ele acaba deixando a gente um pouco mais, eu não digo que enfraquecido, que a gente vai para a rua e briga pela garantia de direito, mas buscamos, neste período agora, tentar colocar mais pessoas que de fato consigam ter um peso maior lá dentro, para que essa escuta seja um pouco mais qualificada, para que as propostas sejam mais humanizadas, para que nenhum direito seja violado, para que as pessoas consigam exercer. Então, de fato, como você trouxe e a gente vê o tempo todo, é um desafio, porque a gente ainda encontra uma sociedade muito dividida. E você percebe isso em muitos discursos. Então, o nosso ideal, a nossa vontade é que neste ano ou nos próximos anos tenhamos outras pessoas que representem a nossa população. Alberto Silva, gerente da Casa Florescer, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao nosso News Domingo. Um dia importante com entrevista importante. Até uma próxima. Muito obrigado mesmo. Boa noite.